porque há livros que traduzem de certa forma a história de uma vida, ou por outra, complementam uma vida com história. Já tivemos a oportunidade de apresentar aqui aos ouvintes da Rádio Jornal do Centro há uns meses atrás. Agora ele vai chegar finalmente ao grande consumidor, ao grande público, porque no próximo sábado, dia 20, pelas 4 horas da tarde, na Livraria Bertrand do Dolce Vita, a doutora Raimunda Cardoso vai ter o privilégio de estar com os potenciais leitores, potenciais interessados, na apresentação deste seu livro, As Aventuras que Fazem Sonhar. Comigo está a doutora Raimunda Cardoso, que eu voltava, de certa forma, a pedir-me que, de uma forma sintética, me falasse que projeto é este, As Aventuras que Fazem Sonhar. Bem, As Aventuras que Fazem Sonhar são 3 histórias que tratam sobre alguns animais, por exemplo, porcos, porquinhos, um papagaio e borboletas. Então, essas histórias são histórias, como todos sabem, fictícias, mas que por trás delas, elas trazem grandes verdades que tratam sobre valores que deveriam ser disseminados na sociedade, como o valor da solidariedade, o valor da gratidão, o dar, a alegria, o prazer de viver. Então, e além do mais, esse livrinho, ele contém algumas canções que poderão ser cantadas com as crianças. Doutora Raimunda, eu sei que estas são histórias que fazem parte do nosso imaginário, só que contadas de uma forma diferente. Sim, sim. Pois é uma história contada assim, tirada um pouco da vida real. Que leve assim, no seu finalmente, leve a uma lição de vida. A lição de moral, como lição de moral, nós a sua preocupação nestas lições de moral é porque acha que hoje a sociedade, os jovens, não têm esse tipo de preocupação? Os pais não conseguem transmitir os valores que os nossos pais, e estamos a falar... Olha, isso também, os pais, porque os pais eles não foram acostumados a ler. Então, se você pegar um adulto, você vê que eles nunca receberam de presente em criança um livro. Então, isso se tem que começar cedo. E esse começar é muito importante que seja um começar conjunto, pais e filhos, porque daí gera, assim, muitas coisas importantes, como, por exemplo, o aconchego. Se um pai coloca o filho no colo e diz, meu filho, vamos conversar sobre a historinha, e aí ele vai conversar, os filhos vão sentir o interesse do pai pelo crescimento dele, né? E aquele aconchego, aquele amor revelado através das palavras e da descoberta do que há por trás das letras, aquilo é muito importante, especialmente quando a pessoa crescer e chegar em momento de turbulência, porque ele vai fazer um retorno, vai lembrar o que era que meu pai dizia, o que era que minha mãe dizia, que eu deveria fazer quando ele contava aquelas historinhas. Então, se todo mundo adivinhasse a importância que tem de um pai sentar, uma mãe, um tio, um professor, sentar com a sua criança e ter esse colóquio, ter esse diálogo com ele através de uma história interessante, uma fantasia que a pessoa extraiu da própria vida para dar uma lição e colaborar com a sociedade, porque eu acho que está faltando muito o peso básico de um crescimento na sociedade é a família. A família largou tudo isso e nós temos aqueles meios de comunicação, como TV, como informática, como videogame, que tudo isso desviou muito a atenção da criança. Então, hoje, de uma maneira geral, as pessoas não sabem escrever, elas não sabem ler. Então, às vezes você olha para uma mocinha, para um rapaz tão bonitos, tão lindos, mas aquela impressão de beleza física, ela cai de repente na hora que a pessoa fala. A pessoa não tem o que dizer, ele não tem um fundamento. Então, o bonito pode se tornar feio e o feio pode se tornar bonito. Doutora, eu penso que esses
pontos de vista de análise acho que são fundamentais. Estas aventuras que fazem sonhar, escritos nesta sua idade, e para quem não está a ver a doutora Raimundo Cardoso, já é uma pessoa bem vivida, é o resultado de toda a sua experiência de vida. Eu sei que foi professora, eu sei que foi assistente social, eu sei que tirou o curso de Direito já em idade. E fui advogada e advoguei. E advogou também. Isto é o resultado do que foi apreendendo que o mundo era? Com certeza, com certeza. O que eu coloco no papel é assim, eu vou arrancar lá de dentro da minha experiência de vida. Tudo aquilo. Por exemplo, as pessoas que têm contato com o meu blog Armas Falantes, WordPress, eles vão observar o que há lá dentro. Quem lê esse blog, ele vai compreender a minha dimensão. Então, toda essa dimensão eu coloco de uma maneira mais forte ou de uma maneira mais suave, de acordo com quem vai, com o tipo de escrita. Por exemplo, para o infantil, para o mais adulto. Então, eu vou... É um desabrochar, é um deixar vir para fora tudo isso que eu vivenciei e que eu tenho prazer de levar as pessoas, que eu não gosto de ficar só comigo. Então, essa partida para escrever para o público, porque eu sinto que eu tenho muito para dizer. Então, mas esse dizer só não adianta, porque ele tem que ser passado para as pessoas. Então, existe na literatura portuguesa um casamento de dois verbos, um não vive sem o outro, que é o escrever e o ler. Então, a gente depende muito do outro. Fantástica essa forma de ver. Como é que surgiu esta oportunidade de apresentar o seu livro na Bertrand, uma das mais conceituadas casas de vendas de livros do país, e no Dolce Vita, que vai acontecer no próximo sábado, dia 20, pelas 4 da tarde? Isso daí foi um desejo buscado por mim e pela editora, porque eu fui lá falar com a pessoa responsável e a editora também, pedi para a editora mandar e-mail, porque tem que ser através da editora. Mas eu quando quero uma coisa, eu não sossego. Não desisto. Principalmente se a coisa é boa. Que é o caso. Que é o caso. E o que é que vamos ter a oportunidade de poder assistir ou ver no sábado? Olha, no sábado vai ser uma coisa muito simples e muito rápida, porque eu vou estar sozinha. Eu tenho uma netinha portuguesa que ela é uma das personagens do livro, mas ela não vai estar presente, mas vai ter outras oportunidades. Eu não sei se a Mal Maria vai, então eu já convidei uma outra brasileira que vai fazer, me ajudar, colaborar comigo. Mas o mais importante nisso tudo não é a quantidade de coisa, mas é o que a gente vai falar, como diz no Brasil, curto e grosso. Sabe? Dizer pouca coisa, mas algo que fique, algo que toque os corações e que as pessoas saiam de lá com a certeza de que ler com o filho é importante. As Aventuras que Fazem Sonhar é um livro que depois as pessoas podem encontrar na Bertrand. Na Bertrand, na FENAC, aqui na Casa Castelo, na Rua Sofia, e está espalhado um bocado de livraria em Portugal, porque eu, no momento eu não estou com ela em cabeça. Né? Por isso é um livro que as pessoas podem encontrar, com facilidade. É. O importante mesmo é que os pais consigam incutir nos filhos este desejo, esse vontade, esse prazer de ler. Que a leitura faça parte da vida das crianças. Né? Até porque o seu exemplo de vida é um exemplo que eu acho que deve ser apreciado por certeza. Todos aqueles que já desistiram de viver. Não? Com certeza. Eu encontro muito assim apoio, porque não é com todo mundo que a gente pode conversar assim abertamente. Mas de uma maneira geral eu encontro muito apoio. Mas já vi gente também que quis me derrubar, por exemplo, dizer, tu não és desse século mais, tu és do século XIX. Eu disse, olha, tu estás me fazendo um grande elogio, porque, olha, eu tenho prazer de ser o que sou, né? Então, eu tive a oportunidade uma vez, que eu estava sofrendo muito, conversar com um psicólogo que ele é espírita, o Tom, lá em Fortaleza.
Aí ele olhou para mim e disse, olha, Raimundinha, na sua história de vida, eu vou te dizer, você pode fazer tudo que vier na sua mente, porque você é daquele tipo de gente que nunca faz nada que não traga algo de bom. Aí isso me fez feliz, e a palavra da minha filha que diz, mamãe, a senhora sempre cresce. Então, olha, eu já estou com 66 anos, mas eu descobri mais essa etapa para mim está sendo tão importante, porque eu estou tendo a oportunidade de levar, através da palavra, algo para a humanidade, né? Que eu acredito muito que as pessoas têm que voltar atrás, porque está havendo assim, como é que se diz, a sociedade, ela inverteu valores, então ela tem que dar um passo atrás. Então, a coisa melhor que tem, você, através de uma boa leitura, você indo se descobrindo e descobrindo as coisas da vida, né? E refletindo e procurando aquilo que colocar em prática. Fica aqui este desafio para descobrir a doutora Raimunda Cardoso melhor, é navegar pela net e ir ao seu blog armasfalantes.wordpress.com, tudo pegado, tirando os pontos, naturalmente, volto a repetir, armasfalantes.wordpress.com, e, pessoalmente, este sábado, às 4 da tarde, na Livraria Bertrand Dolce Vita, para conhecer a doutora Raimunda em pessoa, para verem o doce de pessoa que ela é, para a escutar, para ouvir, como ela disse, curto e grosso, para nos sensibilizar, nos abanar, porque muitas vezes é necessário que alguém o faça, que pegue em nós e nos abane, acorda, porque o mundo não é só isso, e mais do que isso, conhecer esta sua obra, Aventuras que Fazem Sonhar. Fica aqui o convite, fica também o desafio, não seja conformado, acorde e vá descobrir o que esta mulher de 66 anos, que veio do Brasil à procura de um amor português e que aqui chegando descobriu que tinha tanto para dar, meteu mãos à obra e tem um blog fantástico, volto a repetir, armasfalantes.wordpress.com, e vai produzindo literatura não só para os mais novos, mas basicamente utilizando uma linguagem infantil para transmitir verdades, transmitir aquilo que nós antigamente chamávamos lições de moral, porque, como ela disse, há valores que não se devem perder e que infelizmente desapareceram do nosso cotidiano, do nosso dia-a-dia, da nossa sociedade, e há que reverter isso. Muito obrigado, doutora Raimunda. Que sábado seja um dia muito feliz para si. Tá certo, tá bom.